HDR, HLG, HDR10, Dolby Vision, HDR10 Plus. Se você não sabe a diferença entre essas siglas e o que elas querem dizer, senta aí que esse vídeo é para você. Eu já fiz um vídeo explicando sobre as tecnologias de imagem e como cada uma delas funciona quando eu falei de Dolby Vision. Isso lá atrás, aqui mesmo no canal. Mas hoje vamos explicar de forma resumida sobre esse assunto para você saber exatamente o que está comprando com uma nova TV e não se confundir. Já deixa aí seu like e bora pro vídeo aprender sobre HDR. O HDR é uma das maiores evoluções das TVs modernas e é um dos maiores pontos para vendas de TVs hoje em dia, já que ele vai te entregar uma gama de cores que pode mudar bastante a sua experiência ao assistir televisão. HDR significa High Dynamic Range, ou seja, alto alcance dinâmico, e ele está diretamente ligado à fidelidade da imagem em relação ao que o olho humano vê. Por exemplo, se o Full HD, o 4K e o 8K são uma referência para resolução, já que representa o número de pixels na tela, o HDR é uma referência ao nível de brilho, à gama de cores e ao nível de contraste que o display é capaz de reproduzir. Isso porque as telas produzem uma variedade de cores e sombras, com diferenças desde o preto mais preto e o branco mais puro. É essa diferença que é o chamado de Dynamic Range, ou seja, o alcance dinâmico. No HDR, o alcance dinâmico é alto. Basicamente, ele consegue mostrar mais cores e mais detalhes nas áreas mais escuras e mais claras, tudo ao mesmo tempo. Ou seja, a imagem que você olha na TV não é só mais bonita de ver, mas também parece mais próxima das cores reais. Ou seja, na mesma cena você pode ter um preto muito profundo e aqueles highlights, ou seja, áreas de muito brilho na tela, e nenhum dos dois se anula, tudo funciona em harmonia. A experiência geral da cena fica melhor. As cores também serão mais vibrantes e os filmes em 4K ou Ultra HD vão parecer mais com um filme de cinema. Bem diferente de assistir conteúdos em SDR, que é o alcance dinâmico padrão. Aqui, quando você aumenta o brilho de uma tela normal, o preto também fica mais claro, e é a mesma coisa para os brancos, que ficam mais lavados quando você escurece a cena. Não existe um destaque na cena, uma diferença grande entre áreas escuras e áreas brilhantes, ou seja, a cena é sem graça. Colocando em números, o diferencial do HDR é que ele tem pelo menos 10 bits de cor, pelo menos até chegarem os monitores de 12 bits. Já os monitores SDR trazem 8 bits, ou seja, uma TV tradicional, que é a tecnologia mais ultrapassada. Isso significa que quando você estiver assistindo um conteúdo de TV aberta, ali em SDR, você vai ver só 256 tons de RGB, ou seja, de vermelho, verde e azul. Uma combinação que pode gerar 16,78 milhões de tons de cores. Já no HDR, são 1024 tons em cada um dos subpixels do padrão RGB, o que gera mais de 1 bilhão de cores e torna as cenas muito mais parecidas com a realidade que vemos através dos nossos olhos. Então, uma cena de pôr do sol em HDR pode ser bem impactante, com diversos níveis de laranja, amarelo, azul e um brilho intenso. Mas se ela não estiver sendo reproduzida em HDR, pode mostrar menos cores e ter uma aparência meio lavada. Então, quanto mais cores, brilho e contraste, mais uma TV vai te mostrar uma cena próxima da realidade. Inclusive, foi assim que tudo começou. Imagina que você está criando um filme e a cena às vezes é comprometida por limitações técnicas. Se você prioriza capturar menos luz, perde os detalhes que estão nas sombras. E se você quer deixar uma parte da cena mais clara, o que já era branco acaba ficando estourado. Ou até mesmo quando a captura de picos de brilho ficava ótima na cena, mas as TVs não conseguiam reproduzir porque elas não chegavam nesse range ainda, ou seja, não conseguiam reproduzir toda essa variação de cores. Foi assim que o HDR surgiu, para solucionar os problemas da indústria do cinema e também impulsionar a evolução das TVs. Simplesmente uma tecnologia que permitiu que a câmera conseguisse capturar um range maior de contraste e cores simultaneamente. Foi em 2015 que a indústria começou a incorporar em massa a tecnologia HDR em lentes, sensores e processadores, e que mais tarde chegou nos displays das TVs. A indústria até criou um diagrama para mostrar a extensão da capacidade HDR nos displays. Assim, passamos a gravar em HDR, revisar a cena no set
em HDR, editar em HDR e passar o filme para a TV num formato mais fiel aos nossos olhos. Mas não existe apenas um tipo de HDR, são vários tipos e a sua capacidade de reproduzir a imagem mais fiel possível depende de qual tecnologia está embarcada na sua TV. Temos o HDR10, que é o mais usado hoje em dia, o HDR10 Plus e o Dolby Vision. E você pode ter uma TV que suporta mais de um desses tipos, já que você também depende da escolha dos produtores de conteúdo e qual tipo de HDR eles vão colocar no filme. Ou seja, para ver um filme em Dolby Vision não basta você ter uma TV com essa tecnologia, mas também ter acesso a um catálogo com produções feitas nesse formato. Mas quais as diferenças entre os tipos de HDR? Vamos começar pelo mais popular, o HDR10. Ele está presente nas TVs mais populares, já que é uma tecnologia open source e não custa nada para os fabricantes incorporarem nas TVs. E além das TVs, esse formato é o mais comum para conteúdos também. O problema é que o HDR10 usa metadados estáticos para calibrar o conteúdo da TV. Como isso acontece? Bom, ele analisa o filme e diz para a TV quais são os pontos de mais brilho e mais escuridão em todas as cenas. Então a sua TV usa essa informação para determinar um nível de brilho padrão que será usado ao longo de todo o filme. Ou seja, a decisão é tomada antes do filme começar, uma única vez para toda a extensão do filme. Já o HDR10 Plus e o Dolby Vision usam metadados dinâmicos. Então, ao invés de ver o filme como uma única coisa, como um todo, e fazer uma média para ajustar brilho, contraste e cor, esses metadados vão analisar o conteúdo cena a cena ou até mesmo frame por frame para definir os picos e o range dessas características. Enquanto o HDR10 vai até 1000 nits de brilho, o HDR10 Plus chega a 4000 nits, sem falar no Dolby Vision, que pode, em teoria, suportar até 10.000 nits. Mas é claro que a gente não tem TVs que chegam nessa capacidade de brilho ainda, apesar que a TCL acabou de anunciar uma TV com 5.000 nits. Em resumo, pessoal, cada formato tem os seus metadados para ajustar a imagem entre a fonte e a TV. Mas voltando nas diferenças, vou explicar o HDR10 Plus. Ele foi co-desenvolvido pela Samsung em parceria com Panasonic e o estúdio 20th Century Fox. Esse formato é royalty free e apesar de ser da Samsung, ele é suportado em uma variedade de TVs de outros fabricantes. Como já falei, o HDR10 Plus usa metadados dinâmicos e chega a 4000 nits. Jackson, eu vi na minha TV LG que ela suporta HDR10 Pro. Isso é o mesmo que HDR10 Plus? Bom, não. Isso na verdade é o nome comercial que a LG dá para o HDR10 normal. Então é importante ficar ligado nos nomes que as fabricantes dão para as tecnologias para não se confundir. E claro, aqui eu citei a LG para pegar um exemplo. Vários fabricantes fazem isso, de remarcar os nomes padrões das tecnologias para ter a sua própria identidade e poder fazer um marketing em cima disso. Agora sobre o Dolby Vision. Ele não é open source, então as fabricantes de TV têm que pagar royalties para usar esse padrão, o que custa um pouco menos do que $3 por TV. Apesar disso, todo mundo coloca Dolby Vision hoje em dia. Então você encontra conteúdo com Dolby Vision em quase todos os sistemas de streaming. Apple TV Plus, Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime. Nossa, são todos mesmo. Além de suportar um brilho altíssimo, o Dolby Vision também é feito à prova de futuro, ou seja, ele já foi programado pensado nas telas que virão em 12 bits. Ele vai chegar até 4096 tons de RGB, o que pode gerar 68 bilhões de cores. Resumo do resumo. HDR10 é o padrão dos serviços de streaming e mídias físicas 4K. Ele usa metadados estáticos para definir brilho e cor num valor específico. O segundo padrão, HDR10 Plus, foi co-desenvolvido pela Samsung e seus parceiros, usa metadados dinâmicos, é um formato bem bacana e está tendo uma adesão maior no mercado, tanto que o Apple TV 4K começou a adotar isso, o set-top box da Apple, e com isso toda a biblioteca de filmes ali passa a trazer esse suporte. Então é bem interessante. E começa a botar uma pressão no último formato mais relevante para a gente, que é o Dolby Vision, que também usa esses metadados dinâmicos e pode lidar com um espectro de cores e pico de brilho ainda maior do que o HDR10 Plus, além de ser uma tecnologia com royalties, o que é um problema para muita gente. Tá, Jackson, mas e o HLG? Não esqueceu de nada, não? Bom, não é que eu esqueci, deixei por último. Esse formato foi desenvolvido em parceria por duas TVs
TVs nacionais, a BBC do Reino Unido e a NHK do Japão. A sigla se refere a Hybrid Log Gamma, um padrão aberto híbrido que existe no YouTube, nas TVs a cabo ou TVs por satélite. Pensa comigo, serviços de streaming disponibilizam conteúdo em diversos formatos HDR e dependendo da sua TV você vai assistir o conteúdo compatível, como já expliquei antes. Mas um broadcasting não vai ser transmitido em diversos formatos, como filmes e séries. Isso porque a transmissão de TV não é pela internet, é pelo ar, por uma antena, e a largura da banda é limitada. Claro que isso muda com a chegada da TV digital, mas esse assunto é para outro vídeo. Então, como você manda um sinal para todas as TVs do seu país, sendo que as pessoas têm diferentes tipos de TVs? Pensando nisso, o HLG foi criado como uma forma de enviar dois formatos, o HDR e o SDR, em um único sinal. A TV aceita o sinal e exibe em HDR, se for compatível, ou em SDR mesmo. O HLG tem 10 bits de cor e você acha conteúdos nesse formato na DirecTV, no YouTube e também nas próprias transmissões de emissoras de TVs. Na Copa do Mundo, por exemplo, alguns canais transmitiram os jogos em 4K HDR usando o HLG. E bora responder as perguntas mais frequentes da galera. Por exemplo, você tem uma TV com HDR10 e o filme está sendo transmitido em Dolby Vision, você vai conseguir assistir? A resposta direta é vai, mas em HDR10. A TV tem que ter suporte a Dolby Vision. Quando um criador de conteúdo cria uma obra, ele vai criar um arquivo master e a partir dali você vai decidir que tipos de arquivos ele vai ter suporte. Claro, desde que o equipamento usado na captura desse material seja compatível com eles. Então você vai exportar um Dolby Vision, a partir dali é muito fácil criar um HDR10. Então é assim que funciona. Dessa forma, todo filme que tiver uma versão em HDR certamente vai ter o HDR10 disponível e pode ter aí HDR10 Plus ou Dolby Vision. Beleza? É por isso que hoje a gente vê TVs que suportam diversos tipos de formato HDR. Você pode ver lá nas specs compatível com Dolby Vision, HDR10 Plus e HDR10, por exemplo, para não ter esse problema de incompatibilidade com o conteúdo. Inclusive, muitos consoles já suportam HDR10 e os Xbox Series S e X trazem especialmente o suporte ao Dolby Vision. Mas e o Dolby Vision IQ? Essa já é uma tecnologia que podemos falar em outro vídeo, mas basicamente é um Dolby Vision que usa o sensor de iluminação da TV para calibrar as cenas de acordo com a iluminação da sala, mas sem ignorar os metadados. E aproveitando a deixa do Xbox, como fica o HDR Gaming? Esse aí merece um vídeo especial que vai sair no canal logo logo, então já segue aí e ativa o sininho para não perder. Bom galera, esse foi um resumo das diferenças entre os tipos de HDR. Eu me toquei que até hoje eu não tinha trazido isso. A gente já tem um vídeo sobre Dolby Vision, vou deixar o card aqui em cima. Lá eu trago mais dados técnicos e outras curiosidades sobre o tema. Então, só colar nesse vídeo se você quiser saber mais sobre o formato de HDR dinâmico, que é mais cobiçado pelos fãs de TVs. Se ficou com alguma dúvida, manda aí nos comentários que a gente conversa por lá. Eu fico por aqui, abraço, até a próxima.